Nós voltamos aí para o nosso bloco final aqui, o pastor Fernando já retocou a maquiagem, nós vamos dando continuidade aqui à nossa programação. Estamos falando sobre o amor no casamento, não é? Então, eu queria citar um versículo da palavra de Deus que está lá em Mateus 24, onde o Senhor Jesus disse assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que nós podemos fazer, pastores, né, diante da nossa comunidade, diante da nossa casa, para que nós possamos evitar que isso se torne algo tão comum, né, apesar de ser uma ordem do Senhor, né, algo que vai infelizmente acontecer, mas para que nós possamos fazer, para que isso possa diminuir no nosso meio. Eu gostaria de falar agora especialmente para os homens. Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 5, verso 25, dizendo assim: maridos, amai a vossa mulher. Ou a outra tradução diz: amai a vossa própria mulher. A vossa mulher. Eu tenho ministrado quando tenho falado para homens, dizendo que, olha você homem que está me ouvindo aí, presta atenção que é com você agora. O seu maior patrimônio não é o seu carro, o seu maior patrimônio não é a sua casa, não é a sua empresa. O seu maior patrimônio que você tem é a sua esposa. E vou explicar por quê. Porque os pais eles vão partir. Os filhos vão, porque você cria filhos para eles terem a própria geração. E quando você ficar velho, a única coisa que você vai ter, o único patrimônio que você vai ter é a esposa que vai cuidar de você. Então eu sempre falo qual é o investimento que você está fazendo no seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio é a sua esposa. Amar, cuidar, isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você pode fazer. Por isso, quando Paulo fala amai a vossa própria esposa, esse amai é um imperativo, é uma ordem. Amar, mas não é só dar amor, é investir nela, cuidar dela como o provedor, como o marido, como aquele que cuida e que abençoa. Aí sim você vai ter o teu patrimônio bem cuidado e bem guardado, que é a sua esposa. Amém. Bom, antes de mais nada, quero dizer que essa questão de maquiagem aí, né? Isso aí é que, na verdade, é o pastor Leandro que ama retocar maquiagem, né? Mas, voltando ao assunto aqui, né? Essa questão do relacionamento, o pastor Mauro foi muito feliz. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então não somos nós. Não é o pastor Fernando, não é o pastor Domingos, não é o pastor Leandro, não é o pastor Mauro. Quem está dizendo isso? É a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e conduta. Ela nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos entender essa questão da fidelidade, principalmente relacionada ao nosso cônjuge. Então, se nós observarmos hoje qual é a estrutura, a regra fundamental acerca do amor, é a gente viver a fidelidade, ser fiel um ao outro. Até me veio à mente agora, pastor Leandro, eu conheci há pouco tempo atrás, o pastor Mauro, não sei se o pastor Mauro se lembra, aquele casal até no Conselho de Pastores, um casal já bem idoso, esqueci o nome, acho que é pastor Paulo, se não me falha a memória. É da Batista, né? Pastor Paulo e a sua esposa, né? Parece que ambos têm 86 anos de idade. E são casados há quase 60 anos. Gente, é uma beleza, é um casamento que ultrapassou as dificuldades, as lutas e continua firme. Parece que eles se amam ainda como se fosse aquele amor da adolescência. Andam sempre juntinhos. Andam sempre juntos, onde está um. A velhice chegou, as cãs, os cabelos brancos, mas continuam se amando. É coisa linda. É raro a gente ver isso nos dias de hoje. E em cima disso também, né, pastores, você que nos assiste lá na sua casa, né, no seu trabalho, nós precisamos entender, né, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que por aumentar a iniquidade é excessiva. A TV explora, né, nas esquinas nós encontramos. Então, por aumentar essa iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que nós podemos fazer, né? A Bíblia, ela é o nosso manual de fé e conduta e ela tem elementos para nos blindar, nos proteger, né? Por que hoje muitas pessoas estão rompendo aí com seus relacionamentos, esfriando no amor? A Bíblia diz lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiver acordo? Não está havendo acordo, né? Está faltando diálogo. E tudo isso vai fazendo, né, que um abismo chame outro abismo. As pessoas estão muito distantes, né? Estão dentro da própria casa, mas estão distantes, né? Então, a palavra de Deus vai direcionar algumas coisas na nossa vida que nós temos que não adiar. Tem que ser feito logo.
né? Então, em cima disso, pastor Domingos, nós precisamos agir, né? E não podemos retardar, fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido, não podemos demorar para que possamos brindar aí a nossa família, a nossa casa, né? É verdade. Precisa haver companheirismo, precisa haver, como o pastor falou, precisa ter diálogo, né? E eu vejo, por mim, porque na minha juventude eu achava que amava, que eu conhecia o amor, mas eu vim conhecer o amor nos meus 50 anos de idade, quando eu me converti. Aí que eu passei a conhecer verdadeiramente o amor. Aí é que a gente começa um amor maduro, um amor duradouro. E em tudo que a gente faz, a gente procura fazer o melhor para a esposa da gente e ela procura fazer o melhor para a gente. Não é aquele amor, aquela coisa, aquele fogo que tem quando começa a namorar. É totalmente diferente. É uma coisa duradoura. E hoje o que se vê é aquele amor daquele momento aqui. Acabou aquilo, acabou. É rápido, é muito rápido. E a gente não pode entrar nessa coisa. Não pode deixar esfriar. Tem que sempre fazer algo para que a gente não deixe o amor esfriar. E a palavra de Deus é que nos ajuda nisso. Porque Jesus é o símbolo do amor. Verdade, pastor. Nós estamos aí no final do nosso programa, né? E eu queria citar também, né? Não podemos esquecer, Paulo diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Ele nos amou. A Bíblia diz que Cristo nos amou, né? Então, como que Cristo nos amou? Ele se esvaziou, né? Então, nós precisamos esvaziar em função da outra pessoa, em favor da nossa família. Então, no final dessa programação agora, eu queria deixar aos pastores as considerações finais, que cada um fizesse as suas considerações. Pastor Mauro? Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e falar que a família é a célula principal de Deus. O maior projeto que Deus criou foi família. Por isso que o inimigo tenta destruir. E primeira coisa, qual é a fórmula dele? É havendo esfriamento no amor entre o marido e a mulher, começando em todas as áreas, a intimidade, e daí provoca toda uma devassa destruindo os casamentos. Mas nós devemos nos apegar à palavra de Deus e amar as nossas esposas, amar os nossos maridos, os filhos e amar a família que foi projeto de Deus. Pastor Fernando? Você falou, pastor Leandro, sobre as linguagens do amor, né? Sim. E dentre elas você citou o ágape, que é o amor de Deus, que deve ser o fundamento de todo o amor. O capítulo 13 de 1 Coríntios cita o capítulo inteiro baseado no amor, que tudo acaba, mas o amor permanece. Então, que cada um de nossos amigos, telespectadores, compreendam que este programa, o intuito dele é fazer com que se reacenda, né? Que não deixe apagar a chama do amor, porque o amor é o essencial na vida. O amor é importante na sociedade. E que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Pastor Domingos? É até bonito a gente falar no amor. Fácil de falar. O difícil é se viver um amor verdadeiro. O difícil é viver aquilo que o nosso Jesus ensinou. Ele é amor. Jesus é amor. Amor tem inclusive um louvor, né, do Sérgio Lopes que diz assim no finalzinho: amor é o que ele fez por mim na cruz. Além disso, não existe mais nada. Quero agradecer aí aos pastores, agradecer a todos que nos assistiram. Só para finalizar esse assunto, que é muito amplo, Oséias capítulo 3 diz assim, o Senhor dizendo para o profeta: o Senhor me disse, vai outra vez, ama a sua mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Queria dizer para você aí que está passando por dificuldades no seu casamento, quem sabe pensando assim, como eu queria viver o amor no meu casamento. Queria dizer para você que o amor, ele é mais do que um sentimento, ele é uma decisão. Você tem que decidir estar com essa pessoa, decidir amar, decidir lutar pelo seu casamento, decidir pedir ajuda, decidir agradar a Deus, tá bom? Nós ficamos por aqui, um abraço a todos que nos assistiram, um beijo aí no seu coração e que todos possam colaborar com essa programação entrando aí no Facebook, né, Vida Cristã em Debate. Nós temos aí o nosso site também e que todos possam colaborar com a nossa programação. Um abraço a todos, até mais.